Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes, começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é o dia do Angola Fala Só. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois, a partir das 18 horas, estamos a falar, claro está, de hora de Angola, estamos também em onda média, nos 1530. Devido às circunstâncias causadas pelo coronavírus, os ouvintes já se aperceberam de certeza que isto é um programa que é pré-gravado, porque não podemos estar nos estúdios e não podemos ter aquela interação do costume direta com os ouvintes. De qualquer maneira, temos perguntas que já recebemos pelas redes sociais e, portanto, nós iremos pôr essas perguntas dos ouvintes. Hoje vamos ter connosco o Dr. Carlos Veiga, ele é jurista, professor universitário, é de Cabinda. Portanto, vamos ter uma oportunidade para discutir a situação em Cabinda, o plano integrado de intervenção nos municípios, no território, enfim, planos do governo, como é que ele vê a situação em Cabinda, que é sempre, portanto, um tema, vá lá, quente de debate. Doutor, nós queremos agradecer-lhe imenso ter acedido a vir aqui ao Angola Fala Só, portanto, nós gostamos muito de o ter aqui, é um prazer enorme. Doutor, eu vou-lhe começar por fazer uma pergunta, vá lá, que é aquela pergunta que vem sempre ao de cima quando se fala em organizações que estão no estrangeiro. Qual é a situação, vá lá, militar neste momento em Cabinda? Os movimentos, chamemos-lhes, vá lá, secessionistas, dizem que há uma guerra em Cabinda. O governo diz que a situação é praticamente pacífica. Como é que você vê essa situação? A situação é pacífica. Ah. A situação é pacífica. Eu estou a falar convosco. Saudações, Santa Rita, saudações, Mayra. Estou a falar convosco, falo à vontade. Isto revela claramente que a situação é pacífica. Eu tenho estado a galgar o interior de Cabinda, em razão das coisas que nos últimos tempos tenho estado a fazer. Estou em Cabinda. O que posso realmente sublinhar, passar para toda a gente, é que fazemos isto na paz dos anjos. Paz dos anjos significa fazemos isso sem quaisquer problemas. Agora, é natural que as pessoas tenham que considerar a retórica política, e a retórica política é assim mesmo. Portanto, sim, cada um tenta realmente fazer perceber a sua visão, lançar a sua visão, lançar o que pretende venha a criar impacto junto da opinião pública, mas a situação é claramente pacífica em Cabinda. Estamos realmente a viver a paz em Cabinda. Esta é a minha visão, sendo certo de que estamos a olhar para outros níveis de empenho no que tange a questão governabilidade. A questão governabilidade significa estamos a olhar para questões que têm a ver com a economia, o desenvolvimento, o que vamos fazer para atender às preocupações junto das populações, etc., etc. E está-se a fazer política na base do princípio democrático, com as vozes mais distintas quanto ao que se augure venha a ser, digamos que, o atendimento do desiderato, das expectativas dos cidadãos. Uhum. Muito bem, doutor, mas já agora falou dessa questão do diálogo. Aqui há alguns meses atrás foram efetuadas algumas prisões de ativistas que creio que eram do chamado Movimento Independentista de Cabinda. E as acusações foram de que o governo da província de Cabinda, ou do enclave, não está aberto ao diálogo com essas forças que querem, vá lá, uma autonomia, ou uma semi-autonomia do território. Como é que você vê isso? Isso é uma questão recorrente, faz parte da literatura, se quiser, política, mas há que analisar isso num prisma muito simples. Falou da detenção de ativistas.
Ora, colocou-se certamente questões do direito, na visão da autoridade instituída. Isto reflete regras, impõe regras. Se as regras forem beliscadas, naturalmente que os mecanismos são acionados no sentido de repor, se quisermos, a normalidade. Eu prefiro não falar da legalidade para não criar muita dicotomia em termos da visão política entre as pessoas que fazem a leitura situacional do que acontece aqui ou ali, no país e no toto, no seu todo, se quisermos, particularmente na província de Cabinda. Mas eu estou a falar com base numa visão global. Eu quero falar de uma visão sobre o direito. Direito que é, por sinal, uma divisa que tende, se quisermos, a proteger interesses das partes, não é? E então entendo que, na visão da autoridade política, da autoridade administrativa, se for o caso, diga-se que toda a expectativa seria que as regras, as leis fossem respeitadas. Eu penso que ali é que se circunscreve a questão. Eu tenho, se quisermos, atenção relativamente a todos os argumentos que se levantam no que tange a situação em concreto no território em que estamos a falar, mas diga-se que estamos em face de uma, se quisermos, era muito interessante, em que se tende, sobretudo, a atender às necessidades, às preocupações das populações com base em determinadas políticas, com base em determinados planos, com base em determinados programas de governação, como ocorrerá certamente em todo o país. Mas falando de Cabinda, estamos todos expectantes com o que está a ser feito. Há uma energização, diga-se, da governação, tendo em atenção as questões prementes que se levantam relativamente à situação da província. Estou a falar da economia, estou a falar de determinados planos, dos objetivos de injeção de valores relativamente a determinados projetos, de modo a atender à questão da população. Nós estamos a falar de uma província muito interessante, de gente muito inteligente, de gente muito leitora, faz leituras, de gente que tem sempre alguma coisa a dizer, que lê bastante, lê a situação do mundo, tem um Weltanschauung muito apurado. Weltanschauung é visão do mundo muito apurado, provavelmente por razões são óbvias. Portanto, as pessoas querem muito se cultivar em Cabinda e são pessoas irreverentes do ponto de vista do pensamento, da atuação e tudo mais. E isto também reforça e capacita a autoridade. Eu tenho que dizer que estou apaixonado com a dinâmica que está a ser levada a cabo pelo atual governador de Cabinda, que é de ir ao encontro das preocupações das populações, ir ao debate e, sobretudo, abordar com as populações o que têm para fazer em prol dos seus objetivos, dos objetivos das populações. Vai discutindo tudo, fala de tudo um pouco, não esconde absolutamente nada, e há um princípio claramente aberto do ponto de vista de governação. Sabemos que este país está a ensaiar a chamada... Portanto, está a ensaiar a chamada descentralização política, administrativa. Se quisermos, estamos a falar de nova era para Angola, em que, no fundo, o que vai acontecer nos próximos tempos é dar a possibilidade dos cidadãos, dos particulares, dos cidadãos, ao nível da circunscrição municipal, poderem, digamos que, participar no fenómeno poder em si. Portanto, não tenhamos dúvidas de que estamos a preparar isso, estamos a viver isso com muito entusiasmo. Olha, doutor, eu antes de passar aqui às perguntas dos ouvintes, tinha só mais uma pergunta para lhe fazer nesse campo. No passado, eu agora escapa-me precisamente o termo, mas o governo central angolano falou, creio que era de um estatuto especial para Cabinda. Eu creio que era esse o termo que se usava. Portanto, pode ser interpretado como, vá lá,
um estatuto de semi-autónomo, etc. Ao mesmo tempo, temos agora, portanto, este programa do PIM, não é? O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, que alguns veem como um primeiro passo para uma descentralização do poder a nível das províncias. Mas você acha que, portanto, a Cabinda deve ter um estatuto especial? E se sim for a sua resposta, como é que você vê isso? E com quem é que isso deve ser discutido? Existe realmente leis, existe a legislação que consagra o estatuto especial para a Cabinda. Desde o dia 1 de agosto de 2006, que no Namibe assinou-se o Tratado de Paz para a Cabinda. Portanto, o Tratado de Paz, o Protocolo da Paz e Reconciliação. Existe um protocolo. E quando nós, em termos jurídicos, falamos do protocolo, estamos a falar de um instrumento jurídico que vai abrindo avenidas para irem se consagrando, para irem se consolidando determinados aspectos que são, se quisermos, consignados visando um determinado objetivo. O objetivo, no caso, seria reconhecer, digamos, que um estatuto especial para a Cabinda, que iria se desenvolver no quadro, por exemplo, de um regime aduaneiro especial para a Cabinda, reconhecer a situação concreta, ou se quisermos específica, relativamente à Cabinda, quando se fala, por exemplo, da insularidade, e com base nisso, tentar, se quisermos, olhar para questões muito concretas, tipo permitir a que os preços dos produtos em Cabinda sejam compatíveis, mais baratos, em razão de alguns direitos que se possa reconhecer, se quisermos, direitos económicos à população. Portanto, isto é claramente fazível. Portanto, isso acaba, Santa Rita se espera perceber, por permitir a que se reconheça um determinado estatuto, uma determinada qualidade de a população de Cabinda, se quisermos ter longa-manos, de, por exemplo, o governo provincial de Cabinda, a todo momento ou a dado momento, solicitar às estruturas centrais do poder reconhecimento sobre este ou aquele assunto. Por exemplo, facilitar, né? Repare, facilitar a que os cidadãos da província de Cabinda possam viajar de Cabinda para Luanda, de Luanda para Cabinda, ou outros cidadãos nacionais que queiram visitar Cabinda possam fazê-lo adquirindo bilhete de avião, da TAG, por exemplo, a menor custo. Isto vem no decurso do estatuto que se reconhece à província de Cabinda. O estatuto está aí. O grande problema está nos intérpretes, na forma como as pessoas interpretam, na forma como as pessoas aplicam. As leis estão aí, e leis que confiram ao povo um determinado estatuto para fazer isto ou aquilo, um determinado privilégio para fazer isto ou aquilo. Agora, diga-se a bom da verdade, os operadores deste estatuto, desta lei, destes direitos é que precisam de interpretar, é que precisam de acicatar discussão em torno de determinadas questões. Nunca se negou isso. Agora, as pessoas têm que ser muito capazes de irem atrás do que se lhes pertence. Não é verdade? Porquê? Porque, na verdade, ninguém deve sonegar, e não tem havido sonegação deste estatuto. Ninguém pegou no estatuto, rasgou e atirou para o lixo. Não, nada disto aconteceu. Eu estou a chamar a atenção para um aspecto extremamente importante. Se a legislação está aí, ela deve ser aplicada. Agora, quem de facto arroga o privilégio ao direito de usufruir deste estatuto deve ir atrás, sendo certo de que
as outras entidades terão então somente preocupação no sentido de, se quisermos, cumprirem com o planório da sua governação, né? Cabinda tem um estatuto especial decorrente do protocolo do Namibe, não é? Toda a gente sabe. Agora, a forma como nós interpretamos, a visão que temos relativamente ao que acontece, não é? Doutor Carlos, é outra coisa. Interrompê-lo, mas uma vez que está a voltar a justificar esta questão desse acordo, 2006, foi isso que disse? 2006, o acordo do Namibe é de 2006, sim. O acordo do Namibe, agora, o acordo do Namibe é de 2006. Se puder ser um bocadinho mais direto naquilo que esse acordo cobre, pronto, estava a dizer que dá a Cabinda um estatuto especial. E talvez a minha questão para o memorando de entendimento, eu estava a falar do memorando. Existe um memorando de entendimento que atribuiu, inclusive, uma nomenclatura diferente. Isto decorre realmente do estatuto. Eu quero olhar para isso. A minha interpretação como jurista deste diploma é que atribui, de facto, deste memorando, é um diploma jurídico com um conjunto de leis que foram sendo aprovadas, é que atribui um estatuto especial para a província de Cabinda, porque Cabinda, por exemplo, é a província no país, é a única província no país que atribui aos diretores dos serviços nome de secretários do governo. Não é verdade? Isto por si só revela que qualquer coisa é dada como privilégio à Cabinda. Vamos a uma questão que eu acho que é uma questão um bocadinho mais terra a terra, que no fundo é aquilo que os nossos ouvintes e internautas de Cabinda reclamam essencialmente, que é o direito à manifestação, a liberdade de expressão, e ultimamente tem sido essa a questão, que é a do não direito à manifestação e à palavra, e por isso são detidos, e há determinados membros e líderes de alguns movimentos jovens em Cabinda que são detidos por se manifestarem em prol daquilo que eles acreditam que deverá ser o futuro de Cabinda, concordando ou não com esse slogan. Como é que, acho que a pergunta com a qual nós iniciamos o programa é como é que de facto vê essa questão, estas reivindicações, independentemente de haver um estatuto especial ou não para Cabinda, a liberdade de expressão é algo que é um direito do ser humano, e no fundo é muito essa a questão que nos chega sempre. Na sua opinião, como é que isto está a ser tratado? Como é que estão a ser tratadas estas manifestações, estas reivindicações do ponto de vista das autoridades governamentais? O problema das liberdades, o problema do direito à manifestação, liberdade de expressão, como a Mayra disse, é um problema transversal e recorrente, a todo momento tocado e trocado. Agora, as leis estão estabelecidas. Olhando o primado da lei, as leis estão estabelecidas. Angola consagra o direito democrático, o artigo 2º da Constituição da República de Angola estabelece o entendimento de que o Estado é moderno. O Estado moderno é moderno. O Estado moderno é o Estado democrático. No Estado democrático tem que se consagrar aos direitos políticos, civis, económicos, e tudo mais, como sendo estes direitos apelados para o direito da manifestação, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, por exemplo, que quis dizer a Mayra. Agora, o exercício dos direitos
impõe aspectos regulamentatórios ou de regulamentação. As pessoas, para manifestarem-se, têm que cumprir regras, têm que antecipar, têm que avisar, digamos, têm que anunciar, não se pede, né? Podem anunciar, mas também sabem onde poderão fazê-lo. Não podem fazê-lo em determinados espaços. Têm espaços mais consagrados para exercerem o direito à manifestação. Quando isto não é observado, é que surgem determinadas questões dicotómicas. Essa questão de penso que é justamente na interpretação, aplicação destes direitos que surgem determinadas questões. Pensamos nós que se arrogar-se o direito à manifestação com base no primado da lei seria com base no respeito às regras, naturalmente que a autoridade política ou administrativa vai ter que permitir a que as pessoas possam manifestar. A manifestação também não pode permitir-se ao espectro de alguma violência, não pode sair para lá do normal. Por isso é que, eventualmente, por isso é que tem estado a acontecer, eventualmente, alguns casos de polícia. E os casos de polícia nem sempre são casos políticos. Isto ocorre em Angola, na China, nos Estados Unidos, em toda parte. Obrigada. Olha, doutora, nós estamos quase a chegar ao fim da primeira meia hora, mas eu tenho aqui mais uma pergunta que é do Stefano Barros. Ele é o presidente da FLEC, que diz que é apoiada pelo Conselho Nacional do Povo de Cabinda. E ele diz que todos os planos do governo de Angola para o desenvolvimento de Cabinda não são credíveis nem eficazes por causa deste contexto que ele chama de ocupação do território. E ele diz que, devolvidos 45 anos, todos os planos anteriores redundaram num fracasso retumbante. E fala aqui da questão do Porto de Águas Profundas, do aeroporto internacional, diz ele, só para citar esses, porque há muitos mais. O que é que você tem a dizer? Particularmente estes casos aqui, portanto, do Porto de Águas Profundas, do aeroporto... A nossa visão política sobre as coisas não podem colocar em xeque aquilo que são programas que são execuíveis do ponto de vista da sua concretização. O Porto de Águas Profundas, em momento corpóreamente atendível, vai surgir. Portanto, tudo o que tem sido feito nos últimos tempos é proporcionar-se condições estruturantes que poderão permitir a que as obras, as empreitadas relativamente ao Porto de Cabinda, do Porto de Águas Profundas, possam acontecer. Portanto, há o programa, há o projeto e vai haver execução de obras. Temos é que esperar que, de facto, isto ocorra. Os planos estão aí, todos os dias existem movimentos, se quisermos, políticos, e que são muito relevantes, contacto com empresas, contacto com entidades que realmente estão empenhadas neste processo, e que vão certamente proporcionar este logro. É um logro para nós em Cabinda. O Porto de Águas Profundas é um logro enorme que vai permitir a que a província venha a desenvolver. Temos, portanto, uma nova estrutura diretiva da empresa portuária de Cabinda que também se adestra a tratar da questão do Porto das Águas Profundas, mas enquanto nós não tivermos a conclusão de obras, ou pelo menos não tivermos o Porto de Águas Profundas, nós temos outros recursos com que iremos, no fundo, proporcionar a mobilidade entre a província de Cabinda e outros pontos do país, por via marítima, de modo a permitirmos a cabotagem, o transporte de meios para a província, o que iria proporcionar o tal desenvolvimento augurado, não é?
nós estamos a falar de um conjunto de projetos, pelo menos que têm vindo a ser anunciados pelo governo, como ferryboats, transportação de meios de maior valor facial, de pessoas, etc. O que ocorre, por exemplo, noutros pontos do mundo, sim, sobretudo os Países Baixos, em que existem ferryboats, para a Cabinda estão adquiridos, pela informação que temos, ferryboats, meios de transportação marítima, que vão proporcionar, digamos que, a mobilidade, sim, de um ponto do país para outro ponto. Vamos continuar com o Dr. Carlos Veiga. Ele é jurista, é, portanto, advogado, é professor universitário, está bem dentro dos problemas e desafios de Cabinda. Já falámos aqui da situação militar, da situação política, começámos a abordar algumas questões económicas. Mayra, eu não sei se queres avançar com mais alguma pergunta. Obrigada, João. Esta pergunta chega de João Langa para o Dr. Carlos Veiga, e João Langa diz o seguinte: a aldeia do Iabi fica ao sul de Cabinda. Em 2005, a TPA publicitou a maquete da centralidade do Iabi, mas infelizmente até agora nenhuma parede foi construída. Não há água nem energia elétrica e muito menos a via de acesso está asfaltada. O que é que o PIM Cabinda prevê para a aldeia do Iabi? Desde logo, a reabilitação, portanto, daquela via, o PIM prevê que haja continuidade, portanto, neste preciso momento está a ser terraplanada a via do Iabi, como o nosso ouvinte pode perceber. Neste momento está a ser terraplanada. Portanto, há todo o interesse. E existem, em termos do PIM, programas para aquela localidade. Recentemente vimos todos nós, o Sr. Governador levou a Iabi galinhas, dizia eu, levou a Iabi um plano de distribuição de galinhas no âmbito do Programa de Combate à Fome e à Pobreza. Portanto, concedeu-se a determinadas pessoas, se quisermos, determinadas pessoas que residem no Iabi, a possibilidade de desenvolverem a avicultura. Portanto, terão possibilidade de vender aves, fazerem criações de animais no âmbito do próprio programa agrícola concebido para aquela localidade, sendo certo de que a questão das vias relativamente à Iabi constituem preocupação enorme prioridade para o governo, mas neste momento, Mayra, diga-se a bom da verdade que está-se a terraplanar a via do Iabi de que reclama o nosso ouvinte. Isso significa que Iabi está debaixo, se quisermos, está nos holofotes da governação desta província, sendo certo de que vamos esperar sobre o que vai acontecer nos próximos dias, mas certo é que vai haver mobilidade relativamente a Iabi. Agora, quanto à centralidade de Iabi, é preciso o nosso ouvinte perceber que Iabi é essencialmente uma zona agrícola, mas que não deixa de ser uma prioridade do ponto de vista da concessão dos direitos do urbanismo, habitação e ambiente, não é? Há realmente algumas situações muito supervenientes, mesmo no processo da aplicação dos direitos políticos, económicos e sociais, inclusive civis, em favor das nossas populações, são supervenientes, alguns estrangulamentos que ocorrem que não permitem que algumas questões sejam resolvidas a tempo previsto. Mas isto não descura a possibilidade de que as coisas venham a acontecer. Quando falamos do Iabi, estamos a falar, por exemplo, de um ponto que está no município de Cabinda. Ora, Cabinda, se quisermos, já que falou de uma questão que tem a ver com o direito à habitação, de centralidade, quando fala de centralidade, está a falar de construção de casas, etc.
as populações do município de Cabinda vão beneficiar-se de 2.100 casas nos próximos tempos, com obras estruturantes e bastante impactantes que vão acontecer e serão, se quisermos, cedidos à disposição das populações na maturidade de quase um ano por aí adiante, sendo certo de que a população do IAD não estará confinada tão somente naquela circunscrição geográfica e esta população certamente que vai concorrer para adquirir ou pelo menos viver nos pontos onde vão ficar as centralidades consagradas para a zona de Cabinda, o município de Cabinda. O município de Cabinda é um município que acolhe a maior densidade populacional. Portanto, é um município que acolhe-nos a todos, quer venhamos de Lândana, o segundo município, que também tem o litoral, quer venhamos de Bucusau, ou de Belize. As populações vivem todas praticamente cá para o município sede. O que significa que quase todas as atenções estão a ser alocadas para a zona sul da província de Cabinda por razões óbvias. Absorve maior número da população e é importante que se apresse já com projetos urbanísticos para a zona de Cabinda, sendo certo de que não serão esquecidas as outras municipalidades. Bucusau terá 300 casas e Belize também terá 300 casas. E foram escolhidos a coisa de uma semana os locais que vão acolher, portanto, as novas centralidades nas diferentes municipalidades que me referi. Portanto, é isso, passar uma mensagem de serenidade ao meu concidadão, ao meu irmão, que vamos olhando para a província in toto e sendo certo de que IAD realmente representa um histórico e uma prioridade para, portanto, a governação do presidente João Lourenço, porque, diga-se a bom da verdade, quando falamos, por exemplo, do PIME, temos que dizer que Doutor, o PIME é um programa de intervenção gizado pelo Presidente da República, mas que é, se quisermos, aplicado pelos governadores que conhecem a situação real, portanto, de cada província. Ok. Doutor, eu tenho aqui várias perguntas deste ouvinte, Walter Sibi. Nós já vamos a outras, mas ele tem aqui uma que eu não sei se isto corresponde à realidade ou não. Ele diz, porquê do cancelamento de ações, ele usa a palavra já concursadas e com contrato firmado por outros, com fundamento que esses contratos não tiveram impacto? Quem é que garante os direitos de empresas que, após tantos gastos no concurso, têm nessa posição? Eu não sei se há algum caso destes, quer dizer, de empresas que concorreram, pelo que eu me apercebo da pergunta dele, terão ganho o concurso sim. E depois cancelado. Eu vou esclarecer ao nosso ouvinte. O que se passa para a província de Cabinda é uma questão de privilégio interessante e uma questão de honestidade e de abertura política e de governação muito boa. Relativamente à aplicação dos projetos ligados ao PIME. O que ocorre em Cabinda é que existiram projetos inicialmente concebidos. E estes projetos, ao que supervenientemente se concluiu, é que não iriam, digamos que, ter impacto junto dos objetivos políticos. Quando eu falo de objetivos políticos, eu quero falar de impacto junto daquilo que seria expectável, augurável por parte das populações. Vou dar um exemplo. O que aconteceu, na verdade, é um remanejo do projeto. Levou-se para a primeira fase da aplicação do plano
do PIME, ou dos projetos do PIME, ou do desenvolvimento das empreitadas, etc., os projetos, se quisermos, verdadeiramente prioritários, que fossem atender, de facto, as expectativas das populações. Vou dar um exemplo. Para o governador de Cabinda, talvez, e objetivamente, não se tornou prioritário, por exemplo, a reabilitação, se quisermos, e porque estava inserido no PIME, da residência protocolar dos senhores governadores. Ele preferiu que estes dinheiros que seriam alocados à reabilitação da residência protocolar dos governadores fosse colocado à disposição de construção de escolas, de furos de água. Portanto, é mais impactante, é mais importante para a população atendermos à questão de água nas escolas, atendermos à questão de água para saneamento básico, etc., do que, por exemplo, termos uma casa para o senhor governador, quando o senhor governador possa viver no palácio. Portanto, houve um remanejo, um conjunto de alterações de medidas que, no entendimento, se quisermos, do senhor governador e do governo local, talvez fosse mais benéfico à população. Portanto, é normal que, quando se prevê uma determinada política pública, se façam alterações em função da manifestação contextual dos aspectos que venham a emergir, no caso de estudo, no caso de estudo ou no âmbito de estudo de impacto, se quisermos, político, ou económico ou social, portanto, do que se preveja ou planifique para as populações. Vamos dar outro exemplo. Foi, se quisermos, havia, digamos, um plano, não é, Santa Rita, de se construir, se quisermos, estruturas afetas ao distrito do Jica, distrito, e o ouvinte saberá de que circunscrição estou a falar, distrito do Chihueca e do Cabação, não é? Ora, nós ainda não temos distritos e não podíamos, de facto, alocar dinheiros para entes da razão, entes que não existem do ponto de vista jurídico. Ora, o que se fez é o quê? É fazer o remanejo destes dinheiros, remeteu-se para outra fase estes distritos ou estas obras, estas empreitadas, para facilitar o que é a reabilitação, por exemplo, da loja dos registros de Cabinda, a reabilitação do edifício geral de identificação de Cabinda, a reabilitação da delegação provincial da Justiça e Direitos Humanos, enfim, daquilo que de facto acaba por ser prioritário, daquilo que de facto virá a resolver essencialmente os problemas prementes da província e que vão impactar no quadro das expectativas das populações. Sim, muito bem. Olha, doutor, este ouvinte tem aqui mais duas perguntas e eu, francamente, estou fora do assunto, de maneira que não sei bem o que é que ele está a referir, mas isto é o ouvinte Walter Sibi. Ele pergunta aqui, e você talvez saiba do que é que ele está a falar, ele pergunta porquê tanta demora para a efetivação das contrapartidas das ações do PIME por parte do DNIP. Eu não sei bem do que é que ele está a falar. Não percebi, querido. Porquê de tanta demora para a efetivação das contrapartidas das ações do PIME por parte do DNIP? Não sei o que é que ele está a falar, não sei se você sabe. É assim, o PIME, na verdade, Santa Rita, tem um tempo para ser aplicado. Portanto, tem um tempo da sua projeção e tem um tempo, portanto, dos procedimentos concursais, tem um tempo para, de facto, começarem a ser realizados.
não há demora, tudo está inserido no âmbito de um determinado plano. Inclusive, se quisermos, como dissemos, houve alteração de determinados projetos, né? Doutor, vou ter que o interromper por uma coisa. A sua posição é que depois, quando vir o vídeo, vai inclusive ficar um bocadinho chateado porque ninguém lhe disse que estava assim, nesta posição, percebe? Não, estou à vontade. Eu entendo que queira ouvir melhor pelo auricular, pelo que usa os 2 dedos a pressionar, as pessoas vão entender isso, mas se estiver assim, dá uma imagem... triste, mas não. Ok, então pode retomar. Portanto, era sobre os atrasos. Yeah. Mas o que é que ele quer dizer com o por parte eu não sei o que é que ele quer tocar relativamente a isto, mas muito bem. Foram publicados todos os projetos, todas as empreitadas, todos os projetos, inclusive concursais relativamente ao PIM, todas as obras que vão, no fundo, ser inseridos, foram consignadas obras e há, inclusive, a aplicação, a divulgação de valores relativamente a todas as obras. Sendo certo que, por exemplo, até dia 31 deste mês, tudo quanto deverá ser aprovado no âmbito do PIM tem que ser concretizado de modo a que nos próximos tempos que venhamos a assistir são a execução das obras, não é verdade? Sim, sim. Doutor, mas é preciso dizer que o que se priorizou relativamente à Cabinda são projetos com elevado impacto econômico e social. Sim. Doutor, no âmbito, incluindo aqueles projetos que foram vistos após, se quisermos, a reavaliação dos projetos. E chegamos à conclusão tal que poderemos, nos próximos tempos, Santa Rita, e para atender à questão do ouvinte, ter aquilo que nós muito precisamos em Cabinda, a iluminação pública nas sedes dos municípios, comunas, e inclusive teremos instalação das redes elétricas públicas e domiciliares, não é? Nas aldeias com elevado número populacional. Nós temos que reconhecer que temos problema de energia elétrica, temos problemas de água, isto é um problema que qualquer um de nós sabe que existe, e isto acaba por fazer prioridade em termos do atendimento das situações que, de facto, o governo ainda tem que servir às populações. Repare que, por exemplo, para a Cabinda, ou seja, para a província de Cabinda, estão previstos a construção de 50 furos de água nos bairros da cidade de Cabinda e diferentes aldeias dos municípios da província de Cabinda. Já falei da terraplanagem de algumas... Sim. Da terraplanagem que está a acontecer neste preciso momento na zona do IABI. Isto insere-se no âmbito da terraplanagem das vias secundárias e terciárias com difícil acesso. Nós temos zonas com alguma intransponívelidade do ponto de vista de circulação urbana, o que deixará de acontecer tão logo se implementem e comecemos a sentir os frutos, os proventos decorrentes, portanto, do plano de intervenção aos municípios. Doutor, é preciso olhar também para o facto de que nada está descurado em termos de obras muito estruturantes do que se espera para a Cabinda. Nós continuamos a falar da elaboração e estudos e projetos da marginal de Cabinda, da Baía de Cabinda, numa extensão de 14 quilómetros. Aliás, isto tem sido discutido recorrentemente ao público. É preciso olhar que não se está a olhar só para zonas de densidade urbana, mas está-se a olhar também para zonas onde se impunha a construção de vias terciárias e secundárias, para além de que Cabinda vai beneficiar, no âmbito destes projetos todos de que nos referimos, de uma circular, né? Uma chamada circular externa,
vai haver reabilitação de redes sanitárias, escolares, etc. Estou a falar da reabilitação de salas de especialidade, por exemplo, do Hospital de Cabinda. Doutor, desculpe interromper, mas nós estamos mesmo a chegar ao fim. É preciso olharmos para questões muito específicas do ponto de vista da medicina ao nível da província. E uma das grandes preocupações, Santa Rita e Mayra, que o atual governador de Cabinda tem com relação à governabilidade da província de Cabinda é a questão da saúde. A saúde é que permite que as pessoas existam. A saúde é que permite que haja a movimentação nos mais diferentes setores da vida. Sem saúde e educação, não temos sociedade. Estamos mesmo a chegar ao fim. Eu só queria fazer mais uma pergunta. Portanto, o doutor falou aqui portanto, destes programas todos no PIM. Eu queria só que o doutor dissesse muito resumidamente, qual é a quantia de dinheiro que está prevista para o PIM em Cabinda? E se souber, não sei se sabe, mas dessa quantia que foi alocada para Cabinda, qual é que já está projetada para projetos? Não sei se são números que têm à sua mão. Eu não queria, na verdade, entrar em questões de mérito relativamente aos números, por uma questão de ética. Depois devem ser... Também temos que ser transparentes relativamente a isso, não é, Santa Rita? Também temos que ser transparentes, não devemos ter receio relativamente aos números. A governação, quando é transparente, tem que dizer tudo relativamente ao que se passa, de modo a que as pessoas depois possam aferir se as coisas foram bem geridas ou não. Mas eu não estou muito bem em condições, não gostaria de entrar no mérito, nos números. Não há problemas. Não há problemas com isso, não. Mas há uma questão de técnica que eu não gostaria, de facto, de deixar. Por exemplo, vou dar um exemplo. A construção da via de acesso do Centro de Saúde de Escolas Primárias do Chihueca, ao sul de Cabinda, ali bem perto do IAB, portanto, ronda 2 milhões, não é? 2 bilhões 555 milhões 485 milhões de kwanzas. E existem outros números que são elevados e se quisermos até indescritíveis, seria muito dispendiosos, seria muito, digamos, aparatoso apontar esses números e eu tive receio de tocar em questões muito éticas, mas digo-lhe que, por exemplo, a construção do sistema de abastecimento de água potável da sede da comuna de Inhuca, sair de Cabinda para ir mais ao norte da província, está rondado em 336 milhões de kwanzas. Portanto, estamos a falar de números, de cifras que, de facto, gostaríamos de resguardar por uma questão de eticidade. Sim. Muito bem. Pronto, doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Esperemos que possa regressar em breve. Nós gostamos muito de o ter aqui para esclarecer algumas questões e para dar, uma visão diferente de outras que já tivemos aqui sobre esta questão de Cabinda. Muito obrigado, doutor. Era o doutor Carlos Veiga, que esteve aqui connosco durante uma hora. Muito obrigado e, portanto, esperemos que regresse em breve. Muito obrigado, doutor. Estarei sempre aqui presente para prestar o contraditório, mas, sobretudo, permitir o debate. Angola Fala Só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.